Fala aí pessoal, começando mais uma aula e hoje a nossa aula 3 de exercícios de probabilidade. Então, já tivemos a aula 3 aí de conteúdo, onde a gente aprendeu a resolver alguns problemas de probabilidade, porém utilizando análise combinatória para fazer a contagem tanto do espaço amostral quanto do meu evento. Fiz alguns exemplos nessa aula e hoje aqui é a nossa aula de exercícios. Então, na aula de exercícios, sempre o recomendado é que você primeiro faça os exercícios e aí sim acompanhe comigo aqui a solução deles. Os exercícios já estão na tela. Eu vou fazer hoje os exercícios do número 9 ao 12, esses aí que estão aparecendo para vocês. Então, se vocês ainda não fizeram esses exercícios, faça primeiro, pode ir fazendo um de cada vez, se ainda não fez. Faz o 9, acompanha comigo a solução do 9, depois vamos para o 10 e vamos fazendo assim. Se você já, por acaso, já fez todas essas questões, só conferir agora comigo, tirar eventuais dúvidas para a gente ir avançando cada vez mais no assunto de probabilidade. Então, vamos começar aí pelo número 9, que fala o seguinte: em 5 cartões são escritas as letras da palavra visão. Repara que eu já não coloco o tio, que eu até falei na aula anterior, que quando for sinal, né, seja agudo, circunflexo ou mesmo tio, a gente desconsidera. Então já nem coloquei ele aí. Depois, os cartões eles são embaralhados e guardados em uma caixa. Retira-se os cartões aleatoriamente e forma-se uma palavra a partir da ordem que foram retirados. Qual a probabilidade de ser formada a palavra aviso? Então você tem, vamos fazer aqui um esqueminha. Você tem as 5 letras em cartões, né? Você tem um cartãozinho aqui com a letra V, um cartão com a letra I, um cartão com a letra S, um cartão com a letra A e um cartão com a letra O. Você pega esses 5 cartões, coloca aí dentro de uma caixa qualquer, bota lá a mão, mistura e tira o primeiro cartão. Como está falando aqui, aleatoriamente. Esse primeiro cartão ele pode ser qualquer uma dessas letras. Vamos dizer que saiu a letra S, então saiu o cartão com a letra S. Aí você vai puxar o segundo cartão, saiu, sei lá, a letra O. Aí você puxa o terceiro cartão, saiu a letra I. Você vai fazendo isso até tirar todos os cartões. Vamos só completar aqui. Sai o A e depois sai o V, que é a última. Tá? Formou um anagrama da palavra, certo? A gente já aprendeu que o anagrama são palavras formadas com as letras, ela pode ter sentido ou não, que no caso não tem sentido nenhum aí no nosso vocabulário. Mas qual que é a probabilidade de eu conseguir tirar as letras e na ordem que eu for retirar, formar justamente a palavra aviso? Ou seja, eu consegui tirar primeiro o A, depois o V, depois o I, depois o S, depois o O. Lembrando que eu estou retirando aleatório, não estou olhando lá na caixa e pegando a letra que eu quero. Eu estou pegando uma letra qualquer. Então, essa é a interpretação do problema. Como é que a gente pode calcular isso? Vamos lá, vamos agora para a parte aí de determinar o resultado. Vamos apagar isso daqui. Bom, quando eu estou falando de probabilidade, a gente sempre tem que pensar no espaço amostral. Então, qual que é o número de elementos do meu espaço amostral? Bom, espaço amostral, tudo que pode acontecer, e tudo que pode acontecer são todos os anagramas que eu posso formar. Se é formar anagramas, é embaralhar as letras, trocar elas de posição. Trocar de posição é fazer uma permutação, aquele conceito que a gente aprende lá na análise combinatória. Então, se é para fazer uma permutação, eu vou permutar todas as letras dessa palavra aqui, visão. Visão tem 5 letras, então uma permutação de 5 elementos, ou seja, 5 fatorial. Beleza? Vou fazer aquele esquema de não vou calcular o fatorial agora,
Vou fazer o evento, porque vai que surge alguma coisa que eu possa simplificar lá na frente, né? Que eu não preciso fazer contas muito grandes. E o evento, que eu vou chamar de A. Quantos elementos tem no evento? Bom, evento é o que eu quero que aconteça. Eu quero que saia a palavra aviso. E de quantas formas eu consigo formar a palavra aviso? Só dá para formar essa palavra de uma maneira. Tem que sair a letra a letra V, a letra I, a letra S e a letra O nessa ordem. Se não sair nessa ordem, eu não vou conseguir formar essa palavra, certo? Então, só tem uma maneira de fazer isso, que é saindo as letras nessa ordem que eu acabei de falar. É uma única forma de acontecer esse meu evento, ok? Então, agora eu vou calcular a probabilidade de acontecer isso, que é o número de casos do evento dividido pelo número de casos do meu espaço amostral. O número de casos do evento é 1, número de casos do espaço amostral é 5 fatorial. Aí aqui eu vou ter que calcular, né? Não vai ter nada para simplificar. A gente já sabe que 5 fatorial é igual a 120. Sabemos que a gente já aprendeu isso bem lá atrás, naquelas nossas aulas sobre fatorial. 5 fatorial, só para relembrar rapidinho. 5 vezes 4, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 120. Então, a probabilidade de acontecer a formação da palavra aviso nessa retirada aleatória é de 1 sobre 120, beleza? Então, está aí o nosso primeiro exercício de hoje. Vamos lá para o nosso segundo exercício, que é o número 10. Bom, no número 10 fala o seguinte: Lucas esqueceu a senha para destravar a tela do seu celular. Ele apenas se recorda de usar 6 algarismos para criar a senha. Qual a probabilidade, na forma de porcentagem, dele acertar na primeira tentativa? Bom, vamos lá. Aqui no caso eu tenho uma questão, de novo probabilidade, então de novo eu vou pensar em quantos casos eu tenho aqui o meu espaço amostral. Então, vamos primeiro entender aqui o problema. Se ele quer acertar a senha na primeira tentativa, eu já de cara eu sei que o meu evento só vai ser um caso, porque ele tem que acertar na primeira e ele não vai ter várias chances. Agora, quantas senhas ele consegue formar? Porque ele tem que acertar na primeira, mas a primeira de quantas senhas? Se ele se lembra de que usou 6 algarismos, significa que a senha dele foi formada por 6 números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 espaços aqui que eu tenho que preencher com os algarismos de 0 a 9. Ou seja, eu tenho 10 possibilidades para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o sexto. Opa! Tirar esse risco aqui todo. E 10 para o sexto. Beleza? Então, o número de possibilidades de senhas que ele tem no total, tudo que pode ter de senha, é 10 elevado a 6, que é essa multiplicação aqui. Esse é o meu espaço amostral. Então, a probabilidade de acontecer o evento A, que é ele acertar de primeira, é 1 sobre 10 elevado a 6, ok? Só que o problema, ele pede que o resultado seja dado na forma de porcentagem. Então, você precisa colocar essa fração na forma de porcentagem. Como é que a gente pode fazer isso? Aí tem vários caminhos que você pode optar por reescrever isso daqui. Eu posso calcular essa potência, né?
Eu sei que 10 elevado a 6 é só eu colocar aqui 6 zeros, então vai ficar 1 milhão. E se eu quisesse colocar isso daqui na forma de porcentagem, eu precisaria que aqui embaixo fosse 1 sobre 100. Então, você pode usar a regra de 3 aí e fazer um x sobre 100, tá? Esse daqui é um caminho que a maioria das pessoas gostam de fazer, que é por regra de 3. Nem sempre é o caminho mais rápido, tá? Tem outros, principalmente com o número aqui que é 1 milhão, dá para trabalhar com ele de outras maneiras. Só que como esse daqui é o caminho mais utilizado, eu vou fazer só dessa forma aqui para abranger aí o maior número de pessoas. Então vai ficar 1 milhão vezes x. Vocês vão ver que ó, é facinho porque é tudo zeros aqui, igual a 100, né? Porque é 100 vezes 1. Isso daqui fica x igual a 100 sobre 1 milhão. E aí você sai cortando zeros. Você tem que x é igual a 1 sobre 10.000, ou seja, 0,0001% de chance dele acertar aí de primeira, ok? Então tá aí o resultado da nossa número 10 na forma de porcentagem, beleza? Vamos lá fazer mais uma então. Número 11. Um feirante percebeu que a cada caixa de 50 maçãs que ele recebe, 5 estão estragadas. Escolhendo aleatoriamente 3 maçãs de uma caixa, qual a probabilidade de todas elas estarem estragadas? Então, lá na caixa que tem 50 maçãs, 5 vão estar estragadas. Tá? Isso é o que o feirante acabou percebendo. Se ele pegar 3 dessa caixa, pode ser que ele pegue 2 boas e uma estragada. Pode ser que ele pegue uma boa, 2 estragadas. Pode ser que ele pegue as 3 boas. Mas a pergunta é a probabilidade dele pegar as 3 e as 3 maçãs e as 3 estarem estragadas. Vamos lá pensar. Qual que vai ser o nosso espaço amostral? O nosso espaço amostral vai ser de quantas maneiras diferentes esse feirante pode pegar 3 maçãs, certo? Bom, as maçãs, a única diferença que vai existir é se elas são boas ou estragadas. Só que aqui, como eu quero saber tudo que pode acontecer, eu só quero formar um conjuntinho de maçãs. Eu quero formar um trio de maçãs. Então é parecido lá com o exemplo que a gente fez na aula 3, que a gente tinha que formar um trio com pessoas. Aqui a gente está fazendo um trio de maçãs. Não importa qual que é a ordem que ele vai escolher. O que importa é quantas maçãs ele vai escolher. Então, se ele tem 50 maçãs e ele vai pegar 3 maçãs, como a ordem não importa, isso daqui é uma combinação. Combinação onde ele tem 50 elementos e ele precisa escolher 3 desses elementos. Beleza? Sempre lembrando aí que na combinação a ordem não importa. Então, se você precisa fazer uma escolha, é só você escolher tantos de um total. E o evento? Não vou calcular isso daqui ainda. O evento vai ficar o seguinte. Aí o evento já é em cima da minha pergunta, que é ele pegar as 3 maçãs e elas estarem estragadas. Então, para que isso aconteça, essas 3 maçãs aqui que ele pega não podem ser retiradas dessas 50 aqui, porque senão eu não garanto que elas estejam estragadas. Para eu garantir que elas estejam estragadas, eu teria que pegar 3 maçãs de quantas? Dessas 5 aqui. Então, se eu conseguir, lá na sorte, né, pegar 3 maçãs das 5 que estão estragadas,
eu vou ter o meu trio de maçãs aí estragadas. Então, a combinação referente ao meu evento vai ser combinação de 5, 3 a 3. Das 5 estragadas, eu escolho 3. Beleza? Eu vou deixar para calcular isso lá na hora de fazer a probabilidade. Vamos só utilizar a fórmula e montar a nossa expressão, tá? Então, como é que fica aqui essa combinação? 50 fatorial sobre 50 menos 3, 47 fatorial, vezes 3 fatorial. O resultado disso eu vou deixar para calcular depois, porque eu quero simplificar aqui. Apesar de que eu até posso já simplificar algumas coisas aqui, né? 5 fatorial, 5 menos 3 é 2. E aqui 3 fatorial. Vamos deixar então logo mais simples aqui, para não ficar nada muito extenso lá no outro segmento. O 50 eu vou abrir até chegar ao 47. Vamos aproveitar para já diminuir um pouco o número. Vezes 47 fatorial, que aí eu vou cortar com 47 fatorial daqui de baixo. E aí eu já diminuo a minha expressão. E o 3 fatorial, eu vou manter 3 fatorial aqui. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que com 5 eu vou abrir até chegar no 3 para cortar. E aí eu já diminuo um pouquinho essas minhas expressões para eu não ter tantos números grandes para trabalhar, beleza? Como é que eu vou calcular a probabilidade? Bom, a probabilidade vai ficar o número de elementos do evento, que é 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é 50 vezes 49 vezes 48. Claro que você pode multiplicar esses resultados aqui e já colocar o resultado final. Eu não estou fazendo isso. Para tentar diminuir os números antes de multiplicar, beleza? E aqui sobre 3 fatorial. Só para ver se eu consigo simplificar mais alguma coisa lá na frente, tá? Aqui eu vou repetir a primeira, né, que é divisão entre frações. Hoje está ficando um garrancho aqui, hein? 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial, vezes o inverso da segunda, que é 3 fatorial, sobre 50 vezes 49, vezes 48. E aí dá para diminuir mais algumas coisas aqui, né? O 5 e o 50, por exemplo, eu posso dividir por 5. Vai ficar 1 e 50 dividido por 5, 10. O 4 e o 48 eu posso dividir por 4. Isso daqui vai dar 1 e aqui vai dar 12. Né? Ó, os números já estão ficando um pouquinho melhores, né? E aqui o 3 fatorial, eu sei que 3 fatorial, vou colocar de outra cor, é 3 vezes 2 fatorial, não é isso? Então, eu vou poder cortar esse 2 com esse 2 aqui e vai sobrar apenas o 3. Então, aqui em cima vai ficar 1 vezes 1 vezes 3. E aqui embaixo, esse ficou 1, né? Porque eu cancelei aqui. 1 vezes 10 vezes 49 vezes 12. Diminuiu um pouco, ainda não ficou tão fácil assim, mas já diminuiu bem do que a gente tinha lá no início, que tinha 50 vezes 49. Aqui a multiplicação vai dar 5.880. Beleza? Então, a probabilidade aí de você conseguir pegar 3 frutas, as 3 maçãs estragadas dessa caixa aí,
é de 3 sobre 5.880, beleza? Dava para simplificar mais aqui, hein? Você podia até, aqui no final dá para dividir mais por 3. Eu não percebi aqui antes, você podia ter simplificado aqui o 3 por 12 também. Agora vamos aqui no final. Fica 1 sobre 1960. Dá para simplificar um pouquinho mais aí. Tá, mas aí tanto faz. Se você também quiser optar por, vou multiplicar 50 vezes 49 vezes 48, vai dar tanto. 3 fatorial vai dar 6. E pegar o resultado com o resultado daqui, tanto faz, fica sempre a seu critério, tá? Eu estou optando por utilizar o caminho da simplificação, até pensando lá na frente, quando você fizer uma prova aí em concurso, seja um vestibular, seja uma prova militar, que você não tenha à disposição calculadora para ficar fazendo várias contas grandes o tempo todo. Então a simplificação, ela te ajuda a ganhar tempo nisso, tá? Por isso que é bom estar praticando sempre. Beleza? Vamos fazer o último exercício? Número 12. Dois irmãos estão em uma fila, né? Tá faltando ali uma palavrinha. Deixa eu escrever aqui. Eles estão em uma fila com outras 8 pessoas. Qual a probabilidade dos dois ficarem juntos na fila? Bom, um detalhe dessa pergunta aí, desse problema, é que se eles estão em uma fila com outras 8 pessoas, essa fila tem quantas pessoas na realidade? 10 pessoas. Então, é parecido com o que a gente fez na outra aula também. Se essa fila tem 10 pessoas, eu já vou logo de cara no meu espaço amostral, que vai ser quantas filas eu consigo formar com 10 pessoas. Formar filas é trocar as pessoas de lugar. Trocar as pessoas de lugar, de qualquer maneira, é permutar. Permutação de 10 elementos, 10 fatorial. Ok? Agora falta o evento. Qual que vai ser o meu evento? O meu evento vão ser as filas em que os dois irmãos estão juntos. E como a gente resolve essa situação? Lembra que eu já falei para vocês nas aulas anteriores? Quando eu quero que dois elementos fiquem juntos, eu considero como se fosse um só. Então, se eu pensar nesses dois irmãos aqui como uma coisa só, ao invés de eu ter 10 para trocar de lugar, eu vou ter 9 para trocar de lugar. Então, vai ser 9 fatorial. Só que, aí eu também fiz lá no exemplo, se eu coloco o irmão A junto com o irmão B, aqui no problema não fala qual irmão fica na frente de qual na fila. Então, eu posso ter o caso em que o B troca de lugar com o A. Então, eu tenho que multiplicar pela troca de posição entre os dois irmãos, ou seja, troca de posição entre duas pessoas, 2 fatorial. Beleza? Calculando a probabilidade, então, probabilidade do evento A acontecer é o número de casos do A, 9 fatorial sobre 2 fatorial, dividido pelo espaço amostral, que é 10 fatorial. Aqui, então, a gente pode simplificar, porque eu vou abrir o 10, eu vou abrir o 10 fatorial para chegar no 9, e aí a gente já vai resolver uma boa parte desse cálculo aqui. Ó. Fica 2, porque 2 fatorial é 2, sobre 10. Divide por 2, né? Simplificando, fica 1 sobre 5. Então, a probabilidade desses dois irmãos ficarem juntos na fila é de 1/5. Beleza? Então, esses foram os exercícios aí referentes à nossa aula 3, que é trabalhar um pouco da análise combinatória para ajudar a gente a resolver problemas de probabilidade. Nossa próxima aula será bem em breve e aí a gente vai avançar um pouquinho mais e entender
alguns aspectos aí, algumas propriedades com relação à probabilidade. Bons estudos aí para vocês e até a próxima aula.